Dizem que o verdadeiro guerreiro não vence quando ataca, mas quando para de lutar. Parece um paradoxo, afinal não é a batalha que define o samurai, mas Miyamoto Musashi, o homem que enfrentou mais de 60 duelos e nunca foi derrotado, dizia o oposto. Aceite tudo como é. Para ele, o momento em que você para de resistir à realidade é o exato instante em que começa a dominá-la. Quantas vezes você se sentiu esmagado pelo caos, pela rotina, pelas pressões, pelas incertezas? Vivemos cercados por ruído, notícias, cobranças, metas, comparações. Tudo parece exigir uma resposta imediata. Mas o que Musashi descobriu, há 400 anos, é que o poder não nasce da reação, nasce da quietude. O silêncio antes da espada é o que define o golpe. Se você já se perguntou por que parece sempre lutar contra o mundo, talvez o inimigo não esteja lá fora. Talvez ele seja o impulso de querer controlar o incontrolável. Antes de continuar, curta este vídeo, inscreva-se e comente o que você sente que mais te desafia hoje, porque essa jornada filosófica é para quem está cansado de se perder tentando vencer tudo ao mesmo tempo. Musashi viveu em uma era brutal, o Japão do século XVII, em meio a guerras e duelos reais, onde cada segundo podia decidir a vida ou a morte. Ainda assim, ele escreveu: aceite tudo exatamente como é. Para muitos, isso soa como rendição. Para ele era clareza. Quando você aceita a tempestade, o vento para de te cegar. Você enxerga o campo, o adversário, o próprio medo. Aceitar não é desistir. É entender o que pertence a você e o que não pertence. Hoje, quando algo dá errado, um plano, um relacionamento, uma expectativa, reagimos com raiva, ansiedade, autopunição. Queremos que o mundo volte ao que era, mas a vida nunca volta. Ela só muda de forma. Musashi chamava isso de seguir o fluxo do caminho. Essa aceitação é o primeiro passo da força, reconhecer o que é real. Mas pergunte-se, você consegue olhar para a própria vida sem querer mudá-la imediatamente? Consegue respirar dentro do desconforto sem buscar uma saída instantânea? A filosofia de Musashi nos desafia a fazer justamente isso, parar por um instante e observar. O que acontece quando você não tenta consertar nada? Quando apenas percebe? A resposta pode não vir com palavras. Pode vir com uma estranha sensação de leveza, como se a vida deixasse de ser um campo de guerra e se tornasse apenas o que sempre foi, o espaço onde você se move. Musashi acreditava que antes de dominar qualquer espada, o homem precisa dominar o próprio olhar. E talvez seja essa a verdadeira vitória, quando o caos ainda existe, mas dentro de você há silêncio. O que aconteceria se, em vez de resistir, você começasse a fluir? Há uma diferença profunda entre viver e apenas buscar sentir-se bem. Vivemos numa era em que a felicidade virou um produto, prometida em anúncios, vendida em telas, medida em curtidas. O prazer tornou-se a moeda mais desejada do nosso tempo. Mas Musashi, séculos antes de existir qualquer rede social, já alertava: não busque prazer pelo prazer. Para ele, o prazer era uma armadilha tão perigosa quanto a raiva. Uma forma sutil de enfraquecer o espírito. Pense nisso. Quantas vezes você se distraiu apenas para escapar de si mesmo? Rolou o feed, abriu a geladeira, fez uma compra desnecessária, tudo para preencher um vazio momentâneo. Musashi chamaria isso de desordem da mente. Ele dizia que o guerreiro que busca conforto perde a nitidez do olhar. Quando a mente se acostuma a recompensas rápidas, o corpo perde a disciplina. E a alma, o propósito. Os neurocientistas chamam isso de loop dopaminérgico. Quanto mais prazer fácil, menos sensibilidade à verdadeira satisfação. O samurai chamava de espada cega. Quanto mais você se entrega ao desejo, menos controle tem sobre si. E talvez essa seja a diferença entre um guerreiro e um espectador da própria vida. Um age com propósito, o outro reage a impulsos. Mas por que é tão difícil resistir? Porque fomos condicionados a acreditar que sentir-se bem o tempo todo é o objetivo da existência. O capitalismo aprendeu a vender felicidade como um serviço.
conforto imediato, prazer instantâneo. Musashi, por outro lado, via a vida como um campo de treino constante. Cada desejo resistido, cada impulso dominado, afiava o espírito, como quem afia uma lâmina que precisa cortar sem vacilar. Ele mesmo viveu isso. Dormia pouco, comia o mínimo, evitava luxo, não porque quisesse sofrer, mas porque sabia que a mente só é livre quando não depende do conforto. Ser livre é não precisar. É poder apreciar o prazer quando ele vem, sem ser escravo dele quando se vai. Hoje, pense nas pequenas vitórias que você troca por gratificação instantânea. Quantos livros não leu porque preferiu um vídeo curto? Quantas conversas deixou de ter porque o celular piscou? Quantos objetivos abandonou porque o resultado demorava demais? Musashi nos convida a reverter essa lógica. Em vez de perguntar, isso me faz sentir bem, pergunte, isso me fortalece. A diferença parece pequena, mas muda tudo. O prazer responde ao agora. O propósito constrói o amanhã. E não se engane. Não há nada de errado em desfrutar da vida. Musashi não pregava o ascetismo cego, mas o equilíbrio. O guerreiro aprecia o vinho, mas não se perde nele. Ele sabe a hora de levantar da mesa. Na prática, isso significa agir com consciência, comer porque nutre, não porque anestesia, descansar porque recarrega, não porque foge. Cada vez que resistimos a um impulso inútil, ganhamos uma fração de liberdade. E é nessa soma silenciosa de escolhas conscientes que nasce o poder de um espírito indomável. O prazer é uma onda, passageira, intensa, bela, mas se você tentar segurá-la, ela te arrasta. Será que conseguimos aprender a surfar o prazer sem nos afogarmos nele? Há dias em que parece que o mundo inteiro está contra nós. Um olhar atravessado, uma notícia ruim, uma palavra errada e, de repente, tudo dentro da mente se torna tempestade. É nesse instante que a filosofia de Musashi revela seu poder mais sutil. Não confie nas emoções passageiras. Ele não dizia para ignorá-las, mas para observá-las. Um samurai não é frio, ele é lúcido. Ele sente o medo, o ódio, a euforia, mas não se torna nenhum deles. Musashi aprendeu isso na prática. Há registros de que antes de cada duelo, ele caminhava lentamente até o campo de batalha, atrasando-se de propósito. Os inimigos ficavam furiosos, perdiam o controle e atacavam movidos pela raiva. Ele, em silêncio, observava. E quando o outro já havia se esgotado emocionalmente, Musashi avançava com precisão. Vencia não com força, mas com estabilidade. Você já percebeu como as emoções controlam nossas reações? Quantas decisões erradas nascem de um impulso momentâneo, uma mensagem enviada no calor da raiva, uma escolha feita para provar algo a alguém, um arrependimento que se arrasta por anos. A emoção é o vento. A consciência é o mastro. Se o vento muda e o barco não tem direção, ele gira sem parar. A psicologia moderna chama isso de regulação emocional. A capacidade de reconhecer o que sentimos sem sermos engolidos por isso. Mas Musashi falava disso séculos antes, chamando-o de domínio do coração. Para ele, o guerreiro que vence o outro é forte, o que vence a si mesmo é invencível. No mundo atual, somos estimulados o tempo todo a reagir, comentar, opinar, responder, indignar-se. A indústria da emoção é lucrativa. Quanto mais reagimos, mais previsíveis nos tornamos. Musashi via nisso uma forma de escravidão. Ele dizia: aquele que se perturba com tudo, serve a tudo. Quando você reage a tudo, qualquer coisa pode te controlar. Mas e se aprendêssemos a fazer o oposto? E se, no instante em que o sangue ferve, você respirasse e perguntasse: isso é real ou apenas vento passando? Essa pausa, esse espaço entre o estímulo e a resposta, é onde nasce a sabedoria. É onde a espada se torna leve. Os neurocientistas diriam que é o córtex pré-frontal assumindo o comando, o centro da razão dominando a amígdala, o centro da reação. Mas Musashi não precisava de termos científicos. Ele chamava isso de mente como água. Quando a água está calma, reflete o céu. Quando está agitada,
deforma tudo. A calma não é ausência de emoção, é domínio. E esse domínio não se conquista de um dia para o outro, ele se treina como uma arte. 1 minuto de silêncio antes de responder, um passo atrás antes de agir, uma respiração antes de julgar. Esses pequenos gestos são o treino invisível do guerreiro interior. A vida vai continuar trazendo tempestades, perdas, conflitos, injustiças, mas talvez a verdadeira arte não esteja em evitar o vento, e sim em aprender a navegar com ele. Você tem sido o capitão do seu barco ou o passageiro da própria fúria? Musashi era um homem que poderia ter se perdido na própria glória. Invicto, temido, admirado, seu nome corria entre senhores feudais, guerreiros e monges. Mas o que ele fez depois de se tornar o maior espadachim do Japão? Ele largou a espada e passou a pintar, esculpir e escrever. Por quê? Porque entendeu que o verdadeiro mestre não é aquele que se eleva acima dos outros, mas o que reconhece o infinito que ainda falta aprender. Humildade para Musashi era uma forma de lucidez. Ele dizia: em tudo, mantenha o espírito de um aprendiz. O orgulhoso acredita que já sabe o suficiente. O humilde percebe que o conhecimento é um horizonte que recua a cada passo. E talvez seja por isso que tanta gente se sente perdida hoje. Vivemos em um tempo onde todo mundo quer ensinar, mas quase ninguém quer ouvir. O resultado? Ruído. Opiniões afiadas, mas mentes cegas. Mas o que é ser humilde, afinal? Não é se rebaixar nem se calar. É reconhecer o próprio tamanho diante da imensidão da vida. É saber que, por mais que você entenda, ainda há ângulos que escapam. Musashi via isso até nas batalhas. Quem acredita conhecer o inimigo perfeitamente já começou a perder. A humildade é o antídoto da arrogância, e a arrogância é a cegueira dos sábios. No mundo moderno, confundimos sucesso com superioridade. Um cargo, uma conquista, uma quantidade de seguidores, e já acreditamos estar acima. Mas o guerreiro verdadeiro entende que o topo não é um lugar de poder, e sim de responsabilidade. Ele usa a visão mais alta não para se vangloriar, mas para proteger os que ainda estão subindo. Quando Musashi envelheceu, passou a viver isolado em uma caverna. Ali escreveu o Livro dos 5 Anéis, onde afirmou: o caminho está em aprender todas as coisas. Ele via a arte, o trabalho, até o silêncio, como extensões do mesmo treinamento interior. Ser humilde, para ele, era o mesmo que estar desperto, porque quando o ego adormece, o espírito enxerga. E talvez a humildade seja isso, uma lente limpa. Quando você se livra da necessidade de provar algo, começa a ver o que realmente importa. As pessoas, os gestos simples, o aprendizado que se esconde nas falhas. A humildade não tira poder, ela o purifica. É a coragem de dizer não sei num mundo onde todos fingem saber. Pense em quantas vezes o orgulho te impediu de ouvir, de pedir perdão, de aceitar ajuda. Quantas batalhas desnecessárias você travou apenas para ter razão. Musashi diria que essas são as guerras que mais desgastam o espírito, porque nelas não há vitória, só vaidade. A humildade é uma espada que corta para dentro. Ela nos faz ver que a maior conquista não é ser admirado, mas ser capaz de aprender todos os dias até o último. E é curioso, quanto mais você aprende, menos precisa provar. Será que estamos prontos para viver em um mundo onde o silêncio vale mais que o argumento? Tudo o que você perdeu um dia ainda te prende? Essa é uma pergunta que poucos têm coragem de responder com sinceridade. Musashi dizia: não se apegue a nada, nem mesmo à sua própria vida. Para muitos isso soa cruel, mas para ele o desapego era a forma mais pura de liberdade, porque enquanto você tenta agarrar o que já passou, pessoas, objetos, memórias, o presente escapa pelos dedos como água. A mente humana é uma colecionadora de fantasmas. Guardamos o passado em forma de arrependimentos e o futuro em forma de ansiedade. E o resultado é simples: esquecemos de estar aqui. Musashi via a vida como um fluxo, e o apego como a represa que o interrompe. Ele observava que o guerreiro preso à glória do último duelo
ou ao medo do próximo, perde o golpe do agora. O tempo presente é a única lâmina afiada que realmente existe. Na filosofia budista, que influenciou profundamente o Japão feudal, existe o conceito de mujo, a impermanência de todas as coisas. Tudo muda, tudo se desfaz, tudo recomeça. Musashi incorporou isso não como crença, mas como prática. Ele não planejava a vitória, preparava-se para qualquer desfecho. Quando aceitou que podia morrer a qualquer instante, encontrou a paz. E é justamente essa aceitação que falta à nossa era, a coragem de viver sem garantias. Vivemos como quem empilha desejos. O novo celular, o novo relacionamento, a nova meta. E quando conquistamos, já estamos olhando para o próximo. Musashi via nisso uma forma sutil de escravidão. Ele dizia: o homem que precisa de muito torna-se servo de tudo. A liberdade começa quando o suficiente se torna belo. Você já experimentou viver um dia inteiro sem querer nada? Sem comprar, sem comparar, sem buscar validação? O silêncio que surge é desconcertante e libertador. O mundo parece desacelerar. As coisas simples voltam a ter cor. Esse é o ponto onde o desapego deixa de ser uma ideia e se torna uma sensação física, leveza. Mas desapegar não é abandonar. É estar com tudo, sem que nada te possua. É poder amar alguém profundamente, sem tentar prendê-lo. É trabalhar com dedicação, sem depender do resultado para se sentir inteiro. É aprender com o passado, sem morar nele. O desapego é maturidade emocional disfarçada de calma. No fim da vida, Musashi escreveu: não tema a morte, tema não ter vivido plenamente. Ele entendia que a morte não é o contrário da vida, é apenas o ponto em que ela muda de forma. E talvez o verdadeiro sentido do desapego esteja aí, compreender que tudo o que vem e vai faz parte do mesmo fluxo. Quando aceitamos isso, a mente se aquieta. O medo perde o domínio. E o presente, finalmente, se revela como o único lugar onde a vida realmente acontece. Musashi morreu sentado, meditando, com o pincel ainda molhado de tinta. Deixou para trás sua espada, seus quadros, seus escritos, mas não deixou o apego. Talvez por isso, mesmo séculos depois, ele ainda viva em nós, como lembrança de que a força não está em possuir, mas em saber soltar. Você consegue imaginar quem você seria se nada te prendesse mais?